Meus irmãos, abram aí no capítulo 4 do Evangelho de João. Esta é uma experiência interessante. Capítulo 4 de João. Evangelho de João. Quarto evangelho, né, na nossa Bíblia. No capítulo 4. Deixar aberta aqui a minha Bíblia também nesta mesma passagem. João capítulo 4, pronto, aqui está. É quando fala sobre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Eu gostaria de ler com os irmãos e comentar algumas coisas importantes sobre esse texto. Essa semana toda eu venho lendo esse texto, venho orando sobre esse texto, venho me ocupando desse texto e recente, uns 3 ou 4 dias, esse texto, ao invés de eu ficar falando com o texto, perguntando, né, olhando, cutucando, agora foi o texto que começou a me cutucar, a falar comigo e começou a me desafiar. E eu fiquei pensando quanta coisa poderosa, importante está neste encontro de Jesus com esta mulher samaritana. O texto é um pouco longo, mas eu vou ler, os irmãos vão acompanhar e depois nós vamos voltar a cada espaço comentando isso aqui que eu li e como que isso bateu para mim no momento em que eu meditava, orava e pedia a Deus uma compreensão desse texto, né? Então no capítulo 4, vamos acompanhar lá? Vamos na sequência, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos dele é que batizavam. Jesus deixou a Judéia, dirigindo-se ou retirando-se outra vez para a Galiléia. A Judéia fica no sul, a Galiléia fica no norte. Ele saiu do sul, então foi em direção ao norte. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho lá. Era necessário atravessar a província de Samaria. Na verdade, não era necessário. Ele podia atravessar o Jordão, ir pela margem oriental do Jordão e depois que passasse o território de Samaria, voltava para a Galiléia. Então ele tinha um caminho alternativo, mas diz ali que era necessário passar por Samaria. Então havia algo especial a acontecer em Samaria que fazia dessa travessia uma necessidade. Não por uma questão geográfica, porque ele podia resolver a geografia de outra maneira. Sendo judeu que não se dão com os samaritanos, ele podia evitar o caminho. Mas ele entendeu que era necessário passar por Samaria. E eu fico pensando que algo muito especial deveria estar acontecendo em Samaria, ou aconteceria em Samaria, para ele mesmo entender que era necessário passar por Samaria. Vamos então em frente? Vamos ver o que aconteceu lá. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Guarde isso na sua memória. Estava ali a fonte de Jacó, guarde isso na sua memória. Cansado de viagem, sentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é por volta do meio-dia. No nosso horário aqui, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana. Olha lá, Jesus está lá, meio-dia, sentado lá na beira do poço de Jacó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ela ia tirar água, nada mais natural do que tirando a água, ele pudesse pedir um pouco daquela água para beber, né? Vai em frente. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então tudo indica que Jesus estava sozinho ali naquele momento, naquele contexto, né? Vamos. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então havia uma rixa entre eles e ela estranha. Como é que o senhor, sendo judeu, vai me pedir a mim que sou uma mulher samaritana para que te dê de beber? Ela estranhou aquele comportamento de Jesus, né? Então replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então, ele está contrapondo a palavra dela. Se você me conhecesse, você me faria o mesmo pedido, e eu lhe daria a água da vida.
Vamos lá? Então, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens esta água viva? Então, ela estava pensando com as categorias mentais dela. O poço é fundo, o senhor não tem nenhum equipamento para tirar. Como é que o senhor vai conseguir cumprir essa promessa? E, afinal de contas, onde é que o senhor tem essa água viva, né? Aí continua. E tu, porventura, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então, o senhor é maior do que Jacó, que fez esse poço que nós vivemos dele a vida inteira, né? Vamos lá. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Está falando da situação física, orgânica, né? Quem beber dessa água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus está aqui contrapondo. Não é a água do poço, mas é a água que eu lhe der. Ela vai estar fazendo dentro de você nascer uma fonte. Não um poço, mas uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la aqui. Então a mulher está pensando ainda com a sua categoria mental. E Jesus está falando de uma coisa, ela está interpretando outra coisa. Ela ainda está pensando que ele está falando do poço e da água que ela tinha que buscar todo dia. Então me dá dessa água para que eu não precise vir aqui de novo. Não preciso vir aqui todo dia. Ela queria resolver aquele problema que ela enfrentava e entendia que Jesus, com essa promessa, poderia resolver o problema da sua rotina. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, vai. Jesus não respondeu ali. Ele disse assim: vai, chama teu marido e vem cá. Olha como é que Jesus muda a conversa para introduzir um assunto totalmente diferente. Jesus diz: vai, chama teu marido e vem cá. Olha o que ela responde. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Mas vai o que vai acontecer? Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, não tenho marido. Mas já tinha tido 5, e o que estava atualmente com ela não era também marido dela. Então ela estava com uma realidade que ela disse: eu não tenho, mas tenho. Ou tenho, mas não tenho. Então eu estou nessa berlinda, né? Ela já tinha tido 5 mais 1, 6 e dizia que não tinha nenhum, né? Então, o Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Volte um pouquinho, nós estávamos falando de qual? Do 18. Pois 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí no verso 19, ela vai dizer assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por quê? Ela não falou nada do que estava acontecendo na sua vida, mas Jesus disse: olha, você disse bem. Aí ele vai dizer para ela: você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Então tem uma situação que confere com a sua palavra, mas não confere com a realidade, né? Então veja o seguinte, nossos pais adoraram neste monte. Agora, olha o que ela vai perguntar para ele. Ela vai sair do assunto de marido e de mulher e vai já... Veja que o senhor é profeta. Agora a conversa já vai migrando para o nível da profecia. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Judeus e samaritanos não se davam. Agora ela está dizendo: ó, vocês dizem que é lá em Jerusalém que adora. E agora nossos pais adoraram neste monte, que é lá o Monte Gerizim, onde eles edificaram o templo. Então tinha um templo em Jerusalém, tinha um templo em Samaria. Então ela perguntou: onde é que se deve adorar, né? Vai lá. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vem a hora quando nem um lugar nem o outro vocês vão adorar o Pai. Porque ela estava preocupada com a geografia do negócio. Aí veja o que Jesus disse para ela: olha, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vai vendo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura
para seus verdadeiros adoradores. Aí já não é mais no monte lá em Samaria, já não é mais em Jerusalém, já não é mais uma questão religiosa, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Pai procura esses adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais um. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26, último. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Então, termino dizendo, você encontrou o Messias, aquele que pode fazer nascer dentro de você uma fonte de águas vivas, enquanto você vive de buscar esta água no poço todos os dias. Então eu anotei aqui algumas coisas para a nossa meditação. Jesus oferece uma fonte de águas vivas para dentro de cada um de nós. Jesus oferece uma fonte inesgotável de águas vivas para cada um de nós, como ofereceu para aquela mulher. Jesus escolheu passar por Samaria porque era algo especial aconteceria ali. Seu encontro com a mulher samaritana, aquele encontro havia de mudar a vida daquela mulher, havia de mudar a compreensão dela, havia de ampliar. Ele não queria simplesmente contestar aquela mulher, ele queria mostrar para ela que existe muito mais coisas do que ela imaginava e pensava até aquele momento. Então Jesus surpreende quando ele mostra para nós um cenário muito maior e muito mais significativo, muito mais relevante do que aquela espécie de vida que nós vivemos no cotidiano. Ele nos surpreende porque ele entra no nosso cotidiano e amplia a nossa visão do cotidiano, incluindo dentro dela coisas que nós nem imaginávamos e nem pensávamos. Então, nesse caso, era necessário passar por Samaria, porque primeiro Samaria estava desvinculada dos judeus, e a salvação vem dos judeus, não é isso que ele disse? Então, quem é que deveria tomar a iniciativa de superar a barreira? Samaria ou Judeia? É claro que são os judeus, porque a salvação vem deles. Quando Deus amou o mundo, ele deu o seu Filho unigênito. Então Deus toma a iniciativa de vir até nós. Ele toma a iniciativa de nos encontrar onde nós estamos. E aqui Jesus reedita isso. Era necessário passar por Samaria para mostrar que Deus é maior do que qualquer restrição, do que qualquer fronteira, do que qualquer diferença, do que qualquer dificuldade que a gente não possa enfrentar e vencer. Jesus então dá esse exemplo, era necessário passar por Samaria para desfazer essa situação que mantinha dois povos irmãos brigados e divididos entre si. Então, quantas vezes nós, irmãos, por muitas razões, acabamos nos separando e nos dividindo entre nós mesmos. Quantas pessoas que começaram seu projeto de vida para construir um lar, uma família, e no meio do caminho se distanciam um do outro, por razões as mais variadas. E por isso mesmo que Samaria se distanciou da Judeia, por uma razão, houve uma divisão. Então, quando Salomão morreu, o reino se dividiu. E então ficou o reino do norte e reino do sul. Reino do sul era Judá, reino do norte ficou chamado Israel mais tarde. Mas a grande verdade é que o reino do norte se dividiu por uma rebelião. E essa rebelião lhe custou tão caro que depois ele foi invadido pela Síria, mesclou-se com os assírios e deixou de existir como povo. Mas alguns se recuperaram. E esta relação de Judá com Samaria foi uma relação nascida de um conflito de interesses. O filho de Salomão foi contestado por um outro concorrente que fundou esse novo reino. E então a herança de Salomão ficou dividida e o reino foi dividido. Por isso que existia o reino do norte, as tribos do norte, e o reino do sul. Ou seja, Judá, que estava no sul, e as outras tribos que estavam no norte. Então, estas diferenças, Jesus entendia que era necessário passar por lá para mostrar que não são as pequenas diferenças que devem prevalecer,
mas o que deve prevalecer é a união que transcende as diferenças. Por isso que ele chega no momento, ele diz assim, puxa vida, ela diz assim, então onde é que eu devo adorar? Em Jerusalém, como se diz que a salvação vem dos judeus, ou em Samaria, onde nossos pais adoraram? A visão dela é, nós temos que resolver esse conflito geográfico, esse conflito religioso. Jesus diz assim, não é nem aqui, nem ali, mas é aqui. É acima dessa querela que vocês evocam para vocês se manterem divididos, se manterem conflitivos, odiando-vos mutuamente. O que eu estou dizendo que nem é nesse monte, nem é nesse monte, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não por disputas geográficas, ou disputas de fronteira, ou disputa de autoridade, ou disputa de interesse, ou disputa econômica, ou isso, ou aquilo, que muitas vezes vão criando as divisões, e aquilo que pode nos unir, fica colocado em segundo plano, e às vezes no nível do desconhecido. Por isso que muitas vezes o meu povo perece, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então Jesus vai lá e diz, olha, tem algo muito maior que você precisa compreender, para que você saia dessa dificuldade de saber onde adorar, e para que você possa construir um lugar onde o nome do Senhor vai fazer a unição. Por isso que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. A prioridade é a liderança do reino, a prioridade é o reino de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz Pai Nosso. Quando diz Pai Nosso, a autoridade maior está no Pai. E o nosso significa a superação das nossas diferenças, das nossas dificuldades, e cria uma comunhão. Cria comunhão na família, cria comunhão na igreja, cria comunhão na sociedade. Enquanto nós estivermos disputando poder, disputando isso, disputando aquilo, nós teremos sempre casas divididas. Quando nós colocarmos o Senhor como a prioridade máxima, o reino de Deus como a coisa mais importante e principal, então todas as demais coisas vão decorrer dessa centralidade e vão nos irmanar num sentimento de louvor e adoração a esse Deus que está acima e além de todas as circunstâncias. Então, quando nós tivermos nossas diferenças, o que deveríamos fazer? Lembrar, Jesus disse que era necessário passar por Samaria para resolver os conflitos, levando as pessoas a entender que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que não fiquem brigando por coisas terrenas, materiais, problemáticas, emocionais, afetivas. Estas coisas devem ser todas levadas ao altar do Senhor e colocadas lá, debaixo da autoridade do Senhor, pedindo do Senhor a bênção do discernimento para fazer o que é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Então, segundo lugar, veja só, existia uma rotina na vida da samaritana. Vamos pensar, na nossa vida existe uma rotina? Israel tem uma rotina, levanta de manhã, vai para o seu trabalho. Todos nós temos uma rotina. Tem uma rotina, Salomão tem uma rotina, Lídia tem uma rotina, todos nós temos uma rotina na vida. E essa samaritana tinha uma rotina, todo dia ela pegava o seu cântaro, pegava a sua corda, pegava os seus apetrechos e andava um certo caminho, ia lá no poço e pegava água, levava água para sua casa e fazia as suas tarefas. A Bíblia diz que ela também tinha uma outra rotina, ela tinha que administrar uma vida emocional, uma vida afetiva complicada, porque aparentemente não era uma senhora idosa, porque ia lá, andava aquele caminho todo, pegava um balde de água, levava para casa, voltava todo dia, devia ter ainda uma certa energia, devia ser, e tinha 5 maridos que já tinham passado pela vida dela e o sexto parecia não estar indo muito bem. Então, pense na rotina dessa mulher para administrar essa vida afetiva. Quem tem um relacionamento só, há muitos anos, já tem uma série de dificuldades, imagina quem fica mudando de relacionamento todo tempo. Você vai chegar a uma conclusão de que a vida é instável, nunca se constrói nada com raiz profunda. Porque não dá tempo. E aquela mulher parece que estava flutuando nas relações. Estava sem uma base, sem uma sustentação. Então ela chega ali
com aquela rotina. E outra coisa, uma mulher que negava a sua própria realidade. Quantas vezes a gente nega a própria realidade para fingir que ela não existe? Mas a realidade existe, e ela estava lá. Quando perguntou, você tá, chamar o seu marido, não tenho marido. Ou seja, nega a realidade. Tinha, mas não queria assumir o fato que ela vivia uma relação instável. Muitas vezes nós temos situações na vida que nós queremos negar, como se elas não existissem. E se a gente negar, pode ser que apareça ou desapareça, como que por um passe de mágica. Mas as coisas não somem porque nós as negamos. Elas somem porque nós as resolvemos. Se não as resolvermos, elas não vão desaparecer, elas vão ser só camufladas. Por isso que muitas vezes a gente cria uma porção de narrativas para esconder a verdade. São narrativas que às vezes negam a verdade, negam a realidade. Por isso que a gente mente. Mentir é uma forma de negar a realidade. Por isso, e por que a gente mente? A gente mente porque quer esconder alguma coisa. Quer se livrar de alguma coisa que a gente não quer que as pessoas saibam ou conheçam. Então, negar a realidade não resolve o problema de ninguém. E essa mulher estava ali, Jesus disse, olha, você está negando a realidade. Você não quer dizer que tem os seus maridos, quer chamar o seu marido, porque você já teve 5, você não sabe qual deles você chamaria. Já resolveu com todos eles, mas você ainda está engarrachada com o último, que é esse 6º aí. E você não o reconhece como marido, porque quando eu te pedi para trazer o seu marido, você disse que não tinha marido. Então você tem, mas não tem. Você é, mas não é. E isso que faz a vida ser instável, isso que faz a vida ser insegura, porque a gente não tem aquela palavra de Jesus que diga sim é sim, não é não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, nesta mulher aqui, nesse contexto, havia algo de procedência maligna. Por quê? Porque ela negava o que era, negava o que tinha, negava o que fazia. E isso, aos olhos de Jesus, pareceu que precisava ser corrigido, para que ela pudesse repensar a sua vida. Então o Evangelho é uma instigação para a gente repensar a vida da gente, para a gente repensar os valores da gente, repensar o comportamento da gente, repensar os relacionamentos da gente. E Jesus chama aquela mulher ali na beira do poço e diz para ela, olha, vamos fazer a coisa certa? Vai chamar a pessoa com quem você está partilhando a sua vida? Vamos começar ajeitando isso que você está negando. Vamos estar consertando isso que você está rejeitando. Então essa passagem nos ajuda a fazer um exame de nós mesmos. O que nós estamos negando na nossa vida? O que nós estamos escondendo na nossa vida? Não é nem esconder de A ou de B, escondendo de nós mesmos. Qual que é aquele lado obscuro da nossa vida que pode, diante de Jesus, ser esclarecido? Não é diante do Paulo, não é diante do Antônio, da Maria, do José, é diante de Jesus. Pode ser esclarecido, pode ser clareado. E ao ser esclarecido e ao ser clareado, pode fazer uma transformação poderosa na vida. Porque aí a gente deixa de viver na mentira ou no engano e passa a viver na realidade, onde o Espírito de Deus vai nos ajudar a adorá-lo em espírito e em verdade. Tá aí, olha, que coisa interessante esse texto nos sugere pensar. Veja só, outra coisa, ela também lá estava, né? Todo dia ela ia ao poço na cidade, onde ela tirava água. Era um contexto religioso, onde ela não podia falar com o homem, muito menos com o judeu. Era um contexto religioso. E ela vivia tudo isso num contexto religioso. O contexto religioso estava tão presente que parecia que ela podia ser tremendamente religiosa, mas ainda ter esses problemas. Então a religião não resolvia essa problemática, porque era uma rotina na vida dela. Ela foi lá, ver lá sobre o seu marido, e tinha o contexto religioso. Ela, mulher, não podia falar com o judeu não podia falar com ela não podia ter aquela relação, nem Jesus com ela poderiam ter aquela relação, porque a lei condenava, a lei dela ali condenava, e dos judeus condenava. E havia um sentimento ruim entre esses povos, de modo que isso dificultava o relacionamento.
Já pensou se entre você e uma pessoa existe um sentimento ruim? Já pensou se entre você e uma pessoa existe uma desconfiança? Já pensou se entre você e uma pessoa existe uma desqualificação, um menosprezo? Uma ausência de valor, de verdade, de sinceridade? Então Jesus ali é necessário passar por Samaria para a gente enfrentar essas coisas, para a gente tratar dessas coisas, para que elas não fiquem empobrecendo a vida espiritual da gente, nem a vida emocional, nem a vida social, nem nada. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que Jesus disse, a verdade tem um potencial tremendo de libertação. E quando a gente enfrenta isso, que estava acontecendo na rotina daquela mulher, ela pode ver que existe uma oportunidade, né? Era um contexto religioso. Então, mais adiante, ela vivia dentro de uma cultura de ódio, de raiva, de revolta. Se você já imaginou, se você constrói na sua vida uma cultura de ressentimento, uma cultura de mágoa, uma cultura de ódio, uma cultura de rancor, imagine o que isso vai produzir nas suas relações interpessoais. Primeira coisa que vai fazer é você formar um grupo. Um grupo onde você vai ser mais ou menos unânime com aqueles que pensam dessa maneira e você vai ter ódio do outro que pensa da outra maneira. Por quê? Porque a relação não é uma relação de diálogo para evoluir, crescer e desenvolver. A relação é uma relação de combate, de conflito para ver quem vai sair vencedor. E quando nós estamos brigando para ver quem vai sair vencedor, todos são perdedores. Todos. Por quê? Porque nós não fomos chamados para viver no conflito. Nós fomos chamados para viver na comunhão, na edificação das nossas vidas e das nossas relações. Então aquela mulher vivia num cenário que ela não posso falar com você, você não pode falar comigo, eu não posso falar com aquele não pode falar comigo, eu não posso ser visto com aquele, se me virem com aquele vão me julgar, vão me apedrejar. Então esse cenário muitas vezes faz com que a vida empobreça demais. É uma pobreza de relacionamento. Enquanto que no Evangelho nós somos chamados a sair desse pântano de ódio, raiva, ressentimento, raiz de amargura, sair disso e buscar a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, que nos une com o Senhor e nos faz um corpo, uma só comunidade. Então isso é importante na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações interpessoais, que nós sejamos sempre aquelas pessoas que buscam o entendimento, buscam a compreensão, buscam puxar o diálogo para um nível superior, superlativo, a fim de que a gente possa contribuir para que as pessoas parem, avaliem o seu coração, os seus motivos e os seus sentimentos e busquem algo maior. O que é maior é o reino de Deus e a sua justiça. E a representação deste reino é Jesus, por excelência. Então, é ter a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, pensaremos os pensamentos de Cristo. E tendo os pensamentos de Cristo, faremos o que é próprio do Cristo de Deus fazer. E o cristão, que é semelhante a Cristo, vai igualmente fazer. Então essa cultura muitas vezes envolve a gente, e a gente sem pensar começa a alimentar a alma da gente com essa cultura, e não alimentar a alma da gente com a palavra, o pão vivo que desce do céu. Por isso que Jesus vai falar com essa mulher, tem outra maneira de ver as coisas. Jesus vai falar com essa mulher, tem outra possibilidade. Não se aprisione dentro disso que você acha que é a sua vida, porque a sua vida pode ser profundamente transformada. A sua vida pode ser profundamente modificada, se você introduzir dentro dela algo que eu vou lhe oferecer. E Jesus fala isso para ela, né? Então veja só, o diálogo de Jesus com a samaritana é a quebra de alguns paradigmas importantes, que a gente precisa quebrar na vida da gente, para a gente sair desse pântano que muitas vezes aprisionam a gente, né? Primeira coisa que Jesus faz é o pedido de Jesus, dá-me um pouco da água. O que Jesus está pedindo dela?
me dê aquilo que é a sua rotina, aquilo que você veio fazer, aquilo que você veio tirar, aquilo que você veio conseguir. Não é isso que ele faz, por exemplo, no convite que ele nos faz? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, o que eu vou fazer? Eu entrarei. E o que eu vou fazer? Cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu vou participar da sua ceia e você vai participar da minha ceia. Nós vamos fazer uma mesa composta da sua ceia e da minha ceia. Você vai me oferecer o que você tem e eu vou lhe oferecer o que eu tenho. Você vai me oferecer o que você é e eu vou lhe oferecer o que eu sou. Nós vamos criar um encontro entre a sua realidade e a minha realidade, mas é preciso que as portas estejam abertas para ver esse trânsito, para ver esta aproximação. Se você fecha a porta, nem o Senhor pode lhe oferecer a ceia dele, nem ele pode oferecer a ceia dele, porque o caminho está bloqueado, mas quando a porta está aberta, por causa da minha intenção de entrar e da sua intenção de receber, o cenário se organiza para que nós possamos ter um intercâmbio maravilhoso e sensacional. Então, o pedido de Jesus, dá-me um pouco da sua água. A resposta da mulher foi, como? No verso 2, por exemplo, deixa eu só ver o verso 2 aqui, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão. Como que você vai me pedir uma coisa? Não tem lógica você querer entrar na minha realidade. Não tem lógica eu querer entrar na sua realidade. Quer dizer, na lógica de quem vive dividido, na lógica de quem vive no rancor, na lógica de quem vive do ódio, na lógica de quem vive os limites estreitos da sua rotina cotidiana, sem a liderança do Espírito, não há oportunidade nem espaço para a gente dialogar. É isso que ela estava dizendo. Como que eu vou te dar água se eu não posso nem falar com você, se eu não posso nem ter relacionamento com você? Então, olha uma dificuldade aí, criada por ela mesma. Jesus me dê um pouco d'água. Não posso, o senhor é judeu. Eu quero entrar na sua vida, na sua relação. Não pode, o senhor é judeu e eu sou samaritano. Não pode. Mesmo que essa frase não seja dita explicitamente, o nosso comportamento às vezes exclui aqueles que querem nos trazer uma bênção, uma visão. Muitas vezes você vai querer levar o evangelho da graça e uma pessoa vai querer desqualificar a sua oferta pela manutenção do seu status quo. Isso é uma coisa complicada, é filosófico, é psicológico. Mas muitas vezes nós vamos querer desqualificar quem quer nos ajudar, porque nós não queremos mudar a nossa vida, não queremos mudar o nosso status, não queremos mudar a nossa realidade. Então aconteceu isso com Jesus. A resposta da samaritana foi, Jesus então no verso 10 diz assim, se você me conhecesse, você veria que há toda uma diferença entre o que você está fazendo, entre o que você está vivendo, do que você está se alimentando e entre o que eu posso fazer por você. E entre o que eu posso fazer nascer dentro de você. Em vez dessa sensação de isolamento, de limitação, de restrição, representada aqui pelo poço que você tem que todo dia tirar um pouquinho de água, eu posso fazer algo tão diferente que eu vou fazer nascer dentro de você, não um poço de poucas águas, mas um manancial de águas poderosas, cristalinas, que você não vai nunca mais precisar depender dessa rotina, porque eu vou abrir para você um universo novo de possibilidades. A fé vai te transportar para um lugar que você nunca imaginou antes, e aquilo que parecia tão restrito e tão limitado, vai ser superado por algo que vem das mãos de Deus, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E ao invés de você ficar dependendo diariamente daquelas gotas de água do poço do Jacó, graças a Deus pela sua rotina, mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para produzir dentro do seu coração do que uma simples rotina, do que uma simples convivência.
Deus tem a oportunidade de dar para você uma percepção do que Ele representa como aquele que gera dentro de você a água da vida, uma fonte, que é muito mais do que uma rotina diária. É algo criativo que vai fazer com que você nem mais se lembre da rotina como uma finalidade em si mesma, mas apenas como um meio para que você viva a grandiosidade do que Jesus pode fazer dentro da sua própria vida. Veja só, se você me conhecesse, tudo seria diferente. Essa é a diferença de você conhecer Jesus. Essa é a diferença de você saber que promessas Ele pode aplicar na sua vida. Essa é a diferença de saber que portas Ele pode abrir para você. Essa é a diferença de saber como que Ele pode alimentar você no mais íntimo da sua alma. Como que Ele pode ser o pão da vida, como que Ele pode ser a água da vida, como que Ele pode ser a porta, como que Ele pode ser o caminho, como que Ele pode ser a verdade, como que Ele pode ser a vida, como que Ele pode ser tudo o de que você mais necessita, sem saber que necessita, vivendo na ignorância das possibilidades divinas dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua experiência. Que coisa maravilhosa é saber que Jesus tem muito a oferecer àqueles que vivem da rotina de todo dia tirar água no poço de Jacó, pensando que a vida se restringe aos ódios, às divisões políticas, históricas, religiosas. Deus tem algo muito maior a fazer conosco e em nós e através de nós. Se você me conhecesse, você me pediria a água da vida e eu lhe daria. E você nunca mais teria essa sede dos pingados da vida. Você teria uma fonte a jorrar de dentro para fora. Não são as coisas de fora que vão te satisfazer. Quando eu fizer nascer o rio de águas vivas dentro de você, são as coisas de dentro que vão te satisfazer. São as coisas de dentro que vão te completar. São as coisas de dentro que vão te inspirar. E com estas coisas de dentro para fora, você se tornará um manancial. Sabe, não é que você vai buscar água aqui ou ali, você vai distribuir água aqui, ali e acolá. Porque a fonte não é um poço externo, a fonte é o seu coração, é a sua vida, é a sua individualidade, a sua personalidade, que passa a ser uma fonte de águas vivas para todos que estiverem ao seu redor. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você conhecesse, você não ia se preocupar com quem está te pedindo, mas você ia preocupar-se como que você podia apropriar-se daquele que está perto de você, mas às vezes desconhecido da sua potencialidade. Por isso que Jesus diz que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e entrar, eu entro na sua vida. E se eu entrar, eu levo comigo um manancial de águas cristalinas, onde você tem vivido apenas de baldes de água aqui e acolá. Olha que coisa maravilhosa esta percepção do texto, né? Veja só mais uma coisa. O Senhor está me oferecendo algo que o Senhor não pode fazer, disse a mulher para ele. O Senhor está me oferecendo algo que o Senhor não pode fazer. O Senhor está dizendo que pode me dar uma água, mas o Senhor não tem balde, não tem poço, não tem nada. Como é que o Senhor pode me oferecer uma coisa que o Senhor não pode fazer? Essa é a nossa visão limitada do poder de Jesus. Nós sempre achamos que Jesus tem que agir do tamanho da nossa compreensão, do nosso entendimento. Se o nosso entendimento é desse tamanho, nós achamos que a ação de Jesus só cabe dentro desse tamanho. Mas se o nosso entendimento é desse tamanho, nós vamos entender que a ação de Jesus vai caber dentro. E assim, por isso que o homem disse para Jesus: aumenta, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Alarga a minha capacidade de crer. Porque o que o Senhor está oferecendo é poderoso. Mas eu não entendo, não compreendo, eu sou limitado, eu só conheço o poço de Jacó. Mas meu filho, eu tenho para você uma fonte de águas cristalinas. Mas eu não conheço, eu não sei, então temos que ter a humildade
de pensar que Deus tem muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Por isso que nós temos que ter essa humildade de nos submetermos a Ele e dizer: Senhor, eu não sei tudo que eu poderia e deveria saber, mas eu estou me esforçando, eu estou indo para a escola dominical, eu estou lendo a Tua palavra, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou meditando, eu estou abrindo o meu coração para que o Senhor entre e derrame rios de águas vivas, cristalinas, que me façam cada vez mais uma expressão do Teu amor, do Teu louvor, da Tua adoração, da Tua santidade, e que eu possa, desta maneira, ter a autoridade e o poder de gerar vida, como o Senhor gera vida, de gerar relações criativas, como o Senhor gera relações criativas, de gerar acontecimentos especiais que glorifiquem e honrem o nome do Senhor. Se você não perceber quem está falando com você, nada vai mudar na sua vida. Se você não perceber Jesus batendo na porta da sua vida e te oferecendo esta alternativa, nada vai mudar na sua vida. Porque você vai ficar exatamente do mesmo tamanho que você era ontem, vai ser hoje e vai ser amanhã. Porque você está aprisionado numa rotina e você vive dentro de uma cultura que limita a sua vida. Mas se você parar e ouvir a voz do Senhor que te chama, e se você abrir a porta, e se você disser: Senhor, dá-me de beber desta água da vida, e Ele disser que vai produzir dentro de você, e o que é símbolo desta água? É o Espírito do Senhor. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer do alto, tem que experimentar essa poderosa influência do Espírito de Deus dentro da nossa limitada realidade. Tem que sair da rotina, tem que dizer: a partir de hoje, eu quero que Deus abra um espaço na minha vida e mostre dentro da minha vida um rio de águas vivas que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Aí você diz: mas será que acontece da noite para o dia? Acho que não. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu fiquei pensando como é que nasce o rio Amazonas. Ele nasce bem distante, acho que lá no Peru. Ele é um olho d'água. Quando ele chega em Manaus, ele é um oceano, porque ele vem crescendo ao longo do caminho. Então você também vai crescendo ao longo do caminho. Mas é preciso que esse olho d'água, a água da vida, esteja dentro de você, e você não esteja sufocando isso com a sua rotina, com o seu dia a dia, com os seus sentimentos, com as suas emoções, às vezes carnais. Abra mão disso e deixe o Senhor brilhar dentro da sua experiência pessoal. Deixe o rio de águas vivas fluir com naturalidade, né? Você, olha só, o verso 15 é muito interessante. Bote o verso 15, eu estou encerrando já, eu estou aqui um pouquinho além da hora, 5 minutinhos. Vocês aguentam mais 3 minutos? Aguenta? Com choro e ranger de dentes ou com alegria no coração? Que bom. Vamos lá, verso 15, bota aí para a gente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha só, você ainda não entendeu. O que Jesus disse para ela: você ainda não entendeu. Eu não quero tirar a rotina da sua vida. Quero dar para você algo novo, que não pode ser feito pelas mãos humanas. Não vem de fora, não vem de apanhar água num poço, mas procede de dentro. Rio de águas vivas fluirão do seu interior. E isso é que eu só posso fazer, você não pode. Olha só, então você não pode produzir o que Jesus disse que vai fazer na sua vida. Então só tem um caminho, é o Senhor dizer, é você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É você ouvir a voz do Senhor e abrir-se para Ele e dizer: Senhor, eu quero que essa fonte de águas vivas possa fluir do meu interior. Eu quero superar a minha acomodação espiritual. Eu quero superar a minha acomodação emocional, né, social. Quero superar isso, tendo uma experiência superlativa com o Senhor. Eu sei que eu ainda não entendi
Mas se o Senhor tocar o meu coração com o teu espírito, e se o Senhor bater na porta, eu quero só ter a sensibilidade para abrir, não deixar o Senhor do lado de fora com essas promessas tão especiais. Quero de fato me submeter ao tratamento do Espírito para que essas águas vivas possam acontecer dentro de mim. Vejo que o Senhor é um profeta, sua palavra revelou a minha vida. Então, o que ela chega a uma conclusão? Ela diz para o Senhor Jesus assim: sei que o Senhor é um profeta, a palavra do Senhor revelou a minha vida. Então a palavra do Senhor é como uma espada penetrante, que vai até lá no interior da alma, do espírito, e serve para nos ajudar a discernir as motivações, intenções e realidades do nosso coração. Então a palavra de Deus, quando chegou naquela mulher, disse assim: ó, você está dizendo que não, mas a sua vida tem isso, isso e isso que você está escondendo ou negando. Então o que você precisa? Abrir-se, porque a palavra de Deus, ela penetra e ela revela, ela traz de dentro para fora o que precisa mudar, o que precisa passar por uma revisão, o que precisa ser objeto de arrependimento, o que precisa ser objeto de confissão, o que precisa ser objeto de transformação. Porque é isso que Deus quer. Ele não tem interesse nenhum em machucar a sua vida mais do que ela já está machucada. Ele tem interesse em ser a cura para a sua vida. Ele tem interesse em ser a transformação da bênção de Deus para a sua vida, né? Então, para finalizar, Jesus mostra o caminho de superar os conflitos entre judeus e samaritanos. Do verso 21 ao 26. Bota aí, do verso 21 ao 26. Bota aí para mim, do verso 21 ao 26. Disse Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Muitas vezes adoramos sem conhecer a plenitude daquele que nós adoramos. Por isso que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque às vezes o que nós conhecemos é tão elementar que Paulo diz que não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Porque ainda não tendes alcançado a plenitude. E essa plenitude, ela é um processo, porque ainda não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, disse Jesus, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai para frente. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está buscando gente diferenciada para adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração verdadeira, profunda, adoração que faz com que a gente supere as rotinas diárias, incluindo dentro delas, no lugar de poucas águas de um poço, poucas águas de uma cisterna, um manancial de águas cristalinas, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, tudo anunciará. Próximo. Disse-lhe Jesus: eu sou esse que fala contigo, eu sou o Messias que você espera, para ser o profeta que você espera, para ser a revelação de Deus que você precisa, que você necessita. Coloque aí para mim João 7, 37, 38 e 39, para você ver o fecho desse negócio. João 7, 37, 38 e 39. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém não tem sede, não vai me considerar e não vai beber. Mas se tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não de qualquer maneira, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão água viva. Quem crê em mim, de acordo com a Escritura, então tem que entender a Escritura, tem que buscar a Escritura. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas.
Último. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, o que Jesus está dizendo que vai gerar o rio de água viva dentro de você? O Espírito. Jesus está dizendo a respeito do Espírito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas. E ele diz isso a respeito do Espírito que seria derramado. E esse Espírito foi derramado no Pentecostes e está disponível para a igreja até o dia de hoje. E nós podemos usufruir os benefícios desse derramamento do Espírito dentro de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é algo que a gente pode decidir fazer, encher-se do Espírito, encher-se da graça e do poder de Deus. Termino lendo para os irmãos aí Apocalipse 22. Bota aí Apocalipse 22 só para a gente ter o... Por isso que eu disse que esse texto mexeu comigo e ficou me cutucando a vida toda. E eu fiquei ali em volta dele, né? 22, ó. Então me mostrou o rio da água da vida. Olha só o que estava lá no Apocalipse, lá na praça dos poderes lá do reino de Deus. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Mais um pouquinho, vai. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto em cada mês e mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, saúde das nações. Olha lá onde é que nasce o rio de águas vivas que vai brotar dentro de você. Olha lá o que o Espírito vai fazer acontecer na sua vida, dando para você uma identidade, não com o poço de Jacó, que é bom, mas dando uma identidade com o rio das águas vivas que está no trono de Deus, que é muito maior e muito melhor. Deus seja louvado na vida dos irmãos. Passa mais, olha que é tão lindo esse texto. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha aí, o rio das águas cristalinas vão varrer as maldições, vão levar isso para longe, vão limpar as eiras das suas margens. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Olha, esse rio começa a girar, a nascer dentro de você hoje. Vai nascendo, vai crescendo, para culminar com essa apoteose. Mas você já tem os indícios desse rio dentro de você. O Espírito já está dentro de você. Só precisa agora ampliar a sua presença e a sua ação. Próximo. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Na sua fronte estará o nome dele. Rios de águas vivas. É muita promessa para um domingo de manhã, né? Mas vá para casa e aproprie-se disso, porque o Senhor está batendo na sua porta para te dar uma experiência fantástica, extraordinária, fazendo da sua rotina uma oportunidade dentro da qual Ele vai derramar rios de águas vivas. Tá bem, meus irmãos?